Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez feliz por estar aqui com vocês, mais uma vez estamos vivos e glorificamos o nome do Senhor Jesus. Hoje, aqui junto comigo, o irmão Edmar, seja bem-vindo, meu querido, está em casa, tenho certeza que vai ser um tempo precioso onde vamos falar do Senhor, amém? Amém, obrigado pela oportunidade, né, ter me convidado aí, convite que uns irmãos já vieram aqui, a gente já teve uma experiência, já me comentaram sobre a participação aqui, então eu creio que foi algo de Deus, assim, sou grato a Deus e também pela tua vida aí, né? Maravilha de Deus, bênção de Deus, temos certeza que vai ser maravilhoso. Me diz aí, Edmar, como é que Cristo te encontrou, como é que foi os teus primeiros passos na caminhada com Cristo, um pouquinho da tua experiência. O evangelho na minha vida, ele vem desde pequeno, assim, né? A gente tem uma raiz de evangélica desde o período de criança até o crescimento ali, a juventude, enfim, né? Isso na tua cidade ou aqui em Farroupilha? Não, lá em Alegrete mesmo. Alegrete, natural de lá. Sim, eu tenho um tio meu que ele é pastor, né? Então a gente já iniciou, né, nesse contexto entre o evangelho e a nossa vida comum hoje do nosso cotidiano, né? E no decorrer ali, como de costume, né? Sempre tu vai, né, ter aquele balanço. Mas o evangelho, ele sempre teve uma raiz ali, desde sempre, onde tu acaba cedendo porque tu sabe que algo, né, tem ali, né, um propósito. E assim foi na minha vida, né? Desde sempre, o princípio de tudo começou ainda quando criança, né? Que daí tu vai gerando aquela raiz, tu vai criando, né? Por mais que depois dá um baque, mas acaba de novo se renovando, né? Graças a Deus hoje, para a honra e glória de Jesus, já vai há 7 anos, né? 7 anos, vamos, se Deus quiser, vamos caminhando para o 7º ano aí já, batizado, né? Casado, graças a Deus, né? Deus me permitiu casar, ter uma família, hoje tenho filho, esposa, né? Tudo, graças a Deus, né? Mas não foi fácil, né? Não é fácil, né? Agora a gente pode dizer assim, não é, mas agora tem Jesus, né? Sim, e antes eu não tinha, certeza. Então graças a Deus, né? Não é fácil quando a gente tá sem Cristo, as coisas se tornam mais difíceis, né? E aparentemente fáceis, né? Quando a gente está longe de Cristo, parece que tudo fica mais fácil. Eu não sei, por exemplo, assim, a questão evangélica, a raiz evangélica, assim, mas eu creio que na maioria da juventude, do jovem, acontece isso. Sim. Porque o fato de tu conhecer um pouco, não conhecer Jesus, literalmente. Só de ouvir falar. Dizer assim, eu conheço. Mas o fato de tu ouvir falar, o fato de tu, por exemplo, assim, ter aquela experiência de tu ir num culto, de tu ouvir Deus falar contigo, através de um profeta, através de alguém, tu ter aquela experiência de que tem alguém zelando, orando por ti, isso pesa. Sim. Porque eu tive essa experiência, né? E hoje o que eu posso dizer assim na questão da juventude com o evangelho, que geralmente o peso ele vai vir, aí tu começa a medir, e quando eu digo medir, a gente acaba medindo assim em questão o que momentaneamente é melhor para nós, o que para agora me agrada, porque nesse peso, nessa medida, daí o mundo vai prevalecer. Sim. Porque a cabeça do jovem hoje ela é voltada para aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê. E se tu não tem uma profundidade com Cristo, tu não vai ver o milagre de Jesus. E aí tu acaba cedendo mais pro lado do mundo. Então, o que eu imagino assim, que hoje em dia o jovem ele tem que mergulhar mesmo, mergulhar de cabeça assim, e procurar cada vez mais conhecer Jesus, né? Porque daí tu acaba, quando vem esse pensamento de medir força, tu vai ter experiência, daí tu vai dizer, não, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, né? Sim. E aí o mundo perde. Mas enquanto não se tem essa verdadeira experiência, é difícil. Tu vive nesse paralelo, né? Como Paulo diz, né? Aí. Luta contra a carne e o espírito, né? Tu vive nesse... E não adianta, né? Aí tu acaba sempre perdendo. Sim, sem Cristo já somos derrotados, né? Mas é algo assim, e cada vez mais, quando tu vai evoluindo, que nem aconteceu comigo, o fato que aconteceu comigo foi algo assim que foi num projeto de Deus assim. Sim. Só que acabou que eu desviei
por não ter aquela experiência, por não ter certo discernimento. aquela direção. O que acontece? Hoje tu inicia uma jornada com Cristo. Só que aquele início, ele é bom, porque o início, quando tu tá começando, tu sente uma diferença brusca, entende? O primeiro amor, tu tá com fogo, né? Isso, tu tem aquele sentimento assim, e tu nota uma mudança. Sim. Tu nota uma mudança grandiosa. Sim, dá logo um baque que tu tá sendo transformado. Só que pra manter aquilo ali. Sim. O manter aquilo Tô é como entendendo. tu vai manter um fogo. Tu tem que ter lenha. Sim. E aí às vezes tu vai indo. E logo que tu acende, se tu bota um monte de lenha, ele já dá aquele fogaréu, né? E se tu queimou toda a lenha. É, Isso aconteceu comigo. sim. E aí tu fica naquele impasse. Por quê? Porque daí tu já não tem mais o que oferecer. Uhum. Então quando tu fica perdido nesse meio tempo, aí o mundo ele acaba te cedendo. Tipo assim, no ele caso, vai tu te acaba se fazer frustrando. eu não tive frustração, digamos assim, ó. Mas o que aconteceu comigo foi que eu acabei tendo aquela experiência entre estar na igreja e estar no mundo. Porque uma das coisas que aconteceu... Quando tu parou, quando tu se afastou, só pra me entender, quando tu se afastou de Cristo, tu ficava no paralelo, tu não saiu de vez da igreja. Primeiro eu vivi os dois. Ah, tu ficou num... Por quê? Porque o culto eu ia no domingo, mas no sábado à noite eu ia na festa, digamos. Ah, entendi. Tu tá entendendo? Então primeiro eu vivi isso. Uhum. Eu vivi esse balanço, os dois juntos. E tava tudo certo. Sou crente. Só que daí depois aconteceu que o mundo venceu. Ah, é mais atrativo, né? E aí foi o período de... Aí nesse período foi aonde eu fui me renovar aqui. Daí eu vim pra cá. Aí teve que sair da cidade. Aí Deus levantou, né? Uhum. O profeta, e ele me disse que lá eu não ia... Ele disse, ó, a tua vida tá no plano do Senhor, mas não aqui. Caramba. Deus teve que me tirar mais de 500 quilômetros de distância para que houvesse uma transformação. Sim. E ainda levou tempo. Levou um período assim onde eu não me aceitava. Porque por eu ter aquele conhecimento, digamos, básico, aquilo básico, eu imaginava assim, pô, mas isso eu não sou digno de estar aqui. Sim. Por tanto que eu fiz. Não se achava merecedor e tal. E aí aquilo vai pesando, vai pesando, vai pesando. A culpa, né? E a juventude hoje, praticamente ela não alinha por causa da experiência, você tá entendendo, pastor? Quando nós assim, no período jovem, a gente não tem aquela experiência que eu digo assim, ó, de tu ter aquela firmeza, a certeza, porque não adianta, tipo assim, ó, eu sigo. Hoje a aceitação de Jesus, ela tá muito fácil. Sim. Tu pega hoje um jovem aí e tu vai dizer, irmão, tu quer aceitar Jesus? Não, quero. Mas é quase uma modinha, né? O que é aceitar Jesus? Então a gente tem que saber o que é aceitar Jesus. E eu não sabia o que era. Sim. Entendeu? Eu achei, aceitei Jesus agora, tá tudo pronto, certo, né? Tô salvo. Não preciso mais nada. Esse é um dos grandes erros. E até hoje esse erro ele permanece, né? Eu digo mais na questão da juventude, não por que eu seja novo hoje, que eu já, graças a Deus, passei dos 30. Alguns amigos meus não chegaram nos 30, entende? E eu, graças a Deus, passei já dos 30. Mas eu entendo que ainda existe isso. Ainda existe. O aceitar Jesus, ele não nos priva, né, das lutas e das provações. Isso. E aí a falta de experiência, né? Beber ainda na fé. Aceitei Jesus, agora tá tudo certo. E não é assim. Não é. Isso às vezes gera um sofrimento grande. Então hoje o que eu sempre imagino assim, e eu tento falar com quem permite, é o cuidado. Porque depois que a pessoa aceitou Jesus, aí tu tem que redobrar o cuidado. Redobrar. Porque até que tu não tenha essa convicção de fé, uma vez que tu aceita Jesus, tu tá renegando ali, abdicando das coisas do mundo. Sim. E antes de tu fazer isso, então quer dizer assim, tu ainda não comprou uma luta contra o adversário. No momento que tu diz, não, aceito Jesus, daí a luta tá comprada. Aí o negócio muda. Aí muda. E acaba que às vezes porque muitas vezes é falta, eu não digo que aconteceu comigo, mas às vezes eu digo assim por questão da gente ver isso, a falta de acompanhamento. Sim. Hoje uma pessoa mais madura, um homem, uma mulher de uma idade maior,
mais maduro, ele é mais convicto daquilo que ele quer. Vamos botar hoje um estudo. Hoje a pessoa, por exemplo, já sabe que, pô, a minha profissão é essa, eu vou seguir essa linha. Aí tu vai pegar um jovem hoje, ele faz o Enem, de repente ele passa na prova do Enem e tu pode ver que existe aquela coisa assim, tu inicia numa cadeira, daí tu pensa, pá, isso aqui é muito difícil. Aí, pô, tu não tava cursando engenharia civil? Não, tava, mas ficou difícil, daí eu tô cursando agora farmácia. Porque a mente hoje da juventude, ela ainda é meio perdida. Sim. Até tu se decidir, até tu se definir quem que tu quer ser, quem que tu é, aí identidade, né? Tem faltado isso, né? Aí. Então, às vezes, se tu não tiver um cuidado redobrado em cima, muitas vezes acaba perdendo. E inúmeras vezes eu já fui tentar falar para alguém, dizer, não, mas cara, Jesus... E a pessoa diz assim, eu já fui na igreja, eu aceitei Jesus, só que não firmou. Eu vivi isso aí. Pela falta de identidade em si, né? Porque hoje está muito... As pessoas estão facilmente influenciáveis, né? O que hoje facilita muito é a internet. Sim. Hoje a gente tem uma ferramenta que ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim. A internet ela é boa porque ela vai te levar a lugares que hoje tu estando aqui, nossa, tu sai alcança a vida, e voa, entende? Antes não, mas isso acaba sendo perigoso, porque ali tu tem um mundo aberto, né? Dentro de um celular, dentro de uma tela de computador. E aí, pô, eu digo assim, ó, quando tu não tem aquele cuidado, daí tu tem um mundo aberto dentro da tua mão. Aí, hoje, no meu tempo, tu tinha que estar na rua. Tu definia uma pessoa por aquilo que tu via. Aquele tempo ainda era da calça lá embaixo, do correntão aqui. Aí hoje tu não precisa ver isso. Hoje tem pessoas que eles não saem, né, para o convívio natural, mas dentro da internet ali o cara tá voando. E aí como que tu vai segurar, né? Eu acredito que por esse motivo a falta de identidade, né? Porque daí as pessoas vão para a internet para serem aceitas, né? E aí acabam facilmente sendo moldadas conforme o padrão que o mundo está querendo. E ainda existe aquela questão de tu ser o alvo, né? Isso. Hoje tu ainda... Nós que decidimos ter uma vida com Cristo ainda somos o alvo, né? Tu é o alvo hoje na escola, tu é o alvo depois que tu já tá com, por exemplo, uma certa maturidade, tu é o alvo no trabalho. Tu é o alvo na vizinhança, porque eles sempre vão olhar para nós esperando um exemplo, tanto bom quanto ruim. Porque se tu errar, eu falei que não ia durar muito tempo. Aí se tu acertar, daí eles vão cuidando. Tá, mas acertou por causa disso. Eles nunca... O mundo, ele não vai aceitar que a vida com Cristo, ela realmente vai te levar a uma salvação. Seja eficaz. Porque aquilo que tu não vê, aquilo que tu não tem, assim, um conhecimento maior, passa batido, não adianta. Sim. Não adianta. Hoje a nossa visão é uma, mas se tu hoje parar e analisar o contexto geral hoje, a igreja, ela tem muito mais oportunidade que tinha antes. Mas, como vai dizendo na Bíblia, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Sim. Porque cada vez está diminuindo mais. O comprometimento tem faltado. Cada vez está diminuindo. Se vê porque aqueles raiz, alguns já partiram com Cristo. E aquilo vai se renovando. Só que se tinha 10 membros na igreja, quando ela se renova com 9. Daí se renova aqueles 9, vai se renovando com 8. Tu vê? Porque sempre vai diminuindo. E é um propósito nisso. É um propósito de Deus nisso. Só que se não fosse assim, não se cumpriria as escrituras. Mas, apesar disso, a igreja ainda hoje ela tem um âmbito maior do que era antes. Antes a gente atravessava uma cidade para tu ir numa congregação. Hoje não. Hoje graças a Deus que a gente consegue, por exemplo, eu tô morando longe, mas tu vai olhar no teu bairro, tem ali uma oportunidade, tem uma porta que Deus abriu para tu poder adorar, glorificar o nome dele. Sim. Só que ainda tem aquele embate contra as trevas, não adianta, isso é natural. E a gente vê hoje uma média de morte da juventude grandiosa. Sim. E uma das coisas que ainda prevalece é a palavra de Deus, né? Honra pai e mãe.
para que se prolongue os dias na face da Os terra. princípios bíblicos ainda Então, são essenciais, né? querendo o mundo ou não adianta. Se não seguir aquilo que Deus determinou, a gente vai se frustrar, né? Não Sim. adianta. Eu custei a entender. Eu demorei a entender. Eu vivi um período assim da minha vida que eu, como eu digo, né? Agora no dia 12 de outubro desse ano, eu fiz um aniversário de 10 anos. Né? Fiz um aniversário de 10 anos, porque no dia 12 de outubro eu sofri um acidente. Sofri um acidente de carro, eu levei mais de 40 pontos na cabeça, Nossa. perdi sangue assim pra caramba, e Deus teve misericórdia de mim, né? E foi daí, partindo daí, que o Senhor me arrancou de lá da minha parentela, lá da onde eu convivia, porque ali Deus entendeu, né? O meu limite foi ali. Sim. Ou tu fica aqui, o teu destino é um, ou tu sai e daí eu vou preparar pra ti a tua trajetória. Se tu quiser ficar como tá, tu fica, mas também tu já sabe, teus Sim. dias aqui estão contados. Ele fez 10 anos. Fez 10 anos esse ano. Que maravilha. Graças a Deus. 10 Pela anos, uma nova misericórdia de oportunidade Deus. de viver, né? Desses 10 anos que Jesus me arrancou desse mundo, vão fazer 7 anos que verdadeiramente daí eu aceitei Jesus, consertei minha vida, casei e me batizei, né? Daí eu Sim. desci as águas e daí eu pensei, porque quando eu pensava assim, ó, vou fazer isso aí, o que tu vem na cabeça? Ah, mas eu vou perder minha juventude. Agora eu não posso fazer mais nada. Só que por falta de entendimento, quando eu aceitei Jesus, que daí eu entendi, pô, mas agora eu aceitei Jesus. E eu posso seguir, eu não vou perder. Porque aí as pessoas dizem assim, não, mas tu tem o livre-arbítrio. E daí eu pensava, não, mas então como que vão me obrigar? Sim. Daí eu pensava que a Bíblia não podia me obrigar a fazer isso ou fazer aquilo. E de fato a Bíblia não obriga. Não. A palavra de Deus, a boca de Deus, ela vem para falar conosco, mas nós aceitamos se quisermos. É isso aí. Não é por força nem por violência. Mas aí eu paguei um preço, não vou te dizer assim que foi alto, porque eu considero o preço da cruz, né? Muito um preço mais alto. muito alto. Sim. Mas eu paguei algo razoável, assim, e foi pela misericórdia de Deus, assim, ó. Mas tudo Deus isso foi pra... teve misericórdia de mim, assim, porque naquele momento, assim, naquele dia em que eu sofri aquele acidente, eu ia pro inferno. Aquele dia eu não tinha perdão. Não tinha outro lado, né? E conhecendo já uma parte do que era. Sim, já tinha um conhecimento do Evangelho. Então eu não ia passar por inocente. Sim. Eu não passava mais por inocente. Porque eu vivi toda a minha infância, né, vendo as pessoas da minha família ir na igreja, alguns sim, outros não, entende? Eu via que eu convivi com isso, né, o alcoolismo, entende? Então eu sabia que aquilo ali não fazia bem, então eu tinha aquelas experiências, eu já não passava mais por um coitado, Sim. entende? Eu já tinha ido numa igreja, eu já tinha aceitado Jesus como o único suficiente Salvador. Só que ainda eu não tinha coragem de sair das portas para fora e assumir, dizer, não, eu aceitei Jesus. Claro, eu quero uma mudança para minha vida. Entende? E tal, né? Então tu vivia aquele paralelo. Aham. Tu mostrava uma coisa para o mundo, mas aí tu queria mostrar algo para Jesus. E isso até hoje se vive, por incrível que pareça, até hoje se vive. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho tentado, para quem eu costumo falar de Jesus, mostrar que Jesus ele é um só, mas existem duas faces hoje, porque as pessoas vivem isso. Só que a gente tem que entender que quando nós assumir essas duas faces, não vai dar certo. Porque hoje nós estamos vendo pessoas que é fácil hoje eu estar aqui, né? Aqui, pô, eu assumi que eu sou cristão, eu Sim. vim aqui, o pastor me convidou, mas aí, pô, eu tô diante do pastor. Mas e quando eu não estiver aqui? Quando ninguém tá olhando. Quem Então- tu é quando ninguém tá olhando, né? Então esse é um dos princípios. Sim. Esse é um dos princípios com Cristo que eu vejo hoje que ainda faz uma falta grandiosa. Ainda faz. E eu creio que muito dessas situações, como a gente falou, é a falta de identidade, né? Mas eu quero deixar uma base bíblica, digamos assim, Marcos 6, a Bíblia fala que Jesus volta para sua terra natal, né? E lá ele não é reconhecido como Messias. As pessoas começam a dizer, mas esse aí não é o filho de José, filho de Maria, o menino carpinteiro.
E aí chega ao ponto de Jesus dizer, né? Profeta em sua casa não tem honra. Mas Jesus não entra em crise pelaquilo que estava sendo falado. Jesus não perde quem ele era no Pai, pelaquilo que estava sendo soprado, pela a influência das pessoas que estavam o arrodeando, né? E naquele tempo ser rejeitado com as palavras que Cristo declarou, corria um sério risco de vida, né? Porque como Jesus se declarou o próprio Cristo, as pessoas podiam sim ter a liberdade de tirar a vida dele naquele tempo, mas ele não esqueceu quem ele era no Pai. Então é isso que eu deixo para vocês nesse momento. Não esqueça de quem você é no Pai. Não abra mão daquilo que o Pai já construiu na tua vida, não abra mão daquilo que o Pai já declarou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você é precioso para Jesus. Então, se você está passando por um certo tipo de influência, está indeciso, como o irmão Edmar falou, um pé no mundo, um pé na igreja, como a gente costuma dizer, não te esqueça, Jesus te ama, você é precioso para Ele e Ele te quer por inteiro na presença dele. Amém, queridos? Queridão, uma palavra para esse tempo que tem ardido no teu coração. Uma das palavras que eu trago comigo é, a Bíblia fala, né, que Jeremias ele se sentiu pequeno, né? Sim. Quando Deus falou com ele, aí Deus levanta uma voz dizendo para ele que conhecia ele desde o ventre da mãe. E eu entendo que quando nós, diante do mundo, nós vamos se sentir pequeno. Sim. Mas tem que haver um entendimento que quem nos gerou, quem permitiu nós hoje estar aqui, foi Deus, o próprio Deus. Porque Ele é o Criador, Ele é o dono da vida. Então hoje, por mais que eu não queira aceitar isso, mas o Deus que tem todo o poder, Ele conhece a cada um desde o ventre da mãe, desde a geração. Não que a pessoa vai entender assim, mas se Deus me conhece, então eu vou ser um profeta. Não, porque o fato de ser ou não um profeta não quer dizer que tu não seja uma ferramenta escolhida por Deus. Porque Deus, no caso, Ele escolheu Jeremias como profeta. Sim. Mas a cada um que Deus tem levantado hoje, Deus já conhecia desde o ventre da mãe. Deus levantou um adorador, Deus levantou um ministro, Deus levantou alguém para ir lá ministrar para o perdido, que talvez eu não poderia ir, eu não teria como ir num presídio, entende? Numa penitenciária de alto nível. Aí Deus, conhecendo alguém, Deus já tinha um projeto dizendo, esse vai ser quem eu vou mandar lá. Esse vai ser quem eu vou mandar lá. Pode ser que no período dessa jornada nós tenha aqueles desvios, mas o projeto que Deus fez, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Então eu sempre guardei isso comigo. De entender, depois que eu comecei a conhecer Jesus, eu entender, dizer, e Deus me conhecia mesmo, cara. Nem eu não sabia quem eu era, não sabia o que eu queria, mas Deus já sabia. Nem você tinha tanta crença em você mesmo. Tu entende que quando tu pensa assim, ninguém mais acredita em ti. E por que ainda Deus não permitiu tu partir? Por que Deus não permitiu tu levar um tiro, uma bala perdida? Porque Deus já conhece e tem um projeto, tem um propósito e vai se cumprir. Sim. Então é essa palavra que eu guardo, irmãos. Deus, ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Então, queira ou não, o inimigo, a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. O projeto de Deus vai se cumprir. Então receba assim, de todo o coração, Deus, ele vai cumprir na tua vida. Pode ser que você tenha se perdido, você ainda diga hoje, mas será que Deus tem algo comigo? Deus tem, claro que tem. Se Deus não tivesse, Ele não tinha permitido você vir a ter a vida, viver aqui, ter a oportunidade de todo dia receber o fôlego de vida, todo dia acordar de manhã, o dia com sol, ou tá com chuva ou não, você tá vivo, você respirar, poder sair pra rua, andar, caminhar. Isso é tudo oportunidade de Deus, é Deus quem permite isso. Porque há um projeto na nossa vida, na vida de cada um. E devagarzinho, aos poucos, Deus vai cumprindo. Alguns mais acelerado, outros menos, mas tudo conforme o propósito do Senhor.
eu tive que sair, né? 500 quilômetros longe. Alguns Sim. Deus não retira. Alguns Deus cumpre no local, nasceu ali, vai permanecer, Deus vai usar ali. Outros Deus vai retirar, outros Deus vai levar mais perto, outros mais longe. Mas há meios em que Deus vai cumprir o propósito. Porque é Deus quem nos conhece. Foi Ele que nos gerou. Foi Ele que nos formou. Então tá tudo sob o controle dele. Deus nunca perde o controle. Pode ser que a gente imagine, pô, Deus não tem mais nada comigo. Deus não tem mais nada comigo. Não... Imagina agora quem sou eu nesse mundão aí. E Deus vai lá e diz, não, fica tranquilo porque eu te conheço. Desde a tua geração, desde o ventre da tua mãe sou eu quem te gerei, eu que te conheço. Sim. Eu ainda tenho algo para fazer. Então confia. Eu guardo essa palavra, espero de coração que a juventude de hoje creia que há um projeto de Deus na tua vida. O projeto de Deus é o que? A vida eterna. Isso. A juventude de hoje tá legal, tá tudo bem, tá, mas melhor que isso é viver com Cristo, melhor que isso é entender que há um céu que nos espera. Sim. E a Bíblia diz que lá há muitas moradas, então não é limitado. Não. Então quer dizer assim, não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para quem acredita, é para aqueles que aceitam verdadeiramente, dizer não, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador e a partir de hoje eu assumo isso. A partir de hoje eu assumo, entende? Mas vai ter o deboche, vai ter vai ter, mas eu assumo, eu creio, eu sei que Jesus vai mudar a minha vida porque há um projeto de Deus. Deus já me permitiu viver até aqui, então eu creio que me conhecendo, sabendo de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, Ele me aceitou, entende? Porque imagine só, pô, Jesus podia dizer para mim assim, cara, né, vou te deixar de fora dessa, né, tu perdeu a tua oportunidade, tu tava com o pé lá dentro e tu resolveu ficar aqui fora, cara. Pra mim não... Aí Jesus vem, não somente com plano de salvação, mas pela misericórdia de Deus, algumas vezes Jesus tem me usado em algumas áreas, e isso eu sempre agradeço, sempre vou agradecer a Deus, porque uma coisa que eu sempre digo, eu não pedi nada para Deus além da misericórdia. Sim. Mas Deus ainda vai acrescentando. Então quando você entender que há um projeto de Deus na tua vida, nada pode te parar. Maravilha de Deus. Mas assuma, né? Tem Sim. que assumir. O que eu deixo hoje, assim, a palavra-chave hoje é assumir Cristo. O que falta hoje é assumir Cristo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas tem que assumir. Sim. Se eu não assumir, eu não vou iluminar de maneira nenhuma. Né? Se eu não assumir, eu não vou temperar nada. Eu sou o sal, mas eu não sirvo para nada. Eu não assumi. Sabor, né? Não assumi. Então, quando você assume, você passa a receber algo de Deus e isso vai passando adiante. Isso vai passando, porque se você assumir Jesus, você verdadeiramente vai iluminar a vida de alguém. Assumir o Cristo, você já passa a iluminar a vida de alguém. Você já passa a dar, né, a devida importância para aquilo que é de Jesus, automaticamente você já vai iluminar. Que maravilha. Só que é assumir. Eu deixo a chave de tudo, assumir a identidade com Cristo. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Essa palavra não é só para você que está dentro de uma congregação ou já passou por isso, é para você, meu querido, em todas as esferas da sociedade. Deus quer que você assuma esse compromisso com Cristo Jesus em todas as áreas. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia, Ele já tinha algo especial para a tua vida e Ele está chamando os seus para esses últimos dias que nós estamos na terra, para esses últimos dias que estão se cumprindo nesse tempo. Então não perca mais tempo. Assuma Cristo na sua vida, deixa Ele reinar sobre ti, deixa Ele operar na tua vida poderosamente. Amém, meu querido? Queridão, muito prazer, satisfação, glória a Deus, que o Eterno venha abençoar a tua vida, é uma honra ter você aqui conosco e tenho certeza que aquilo que o Senhor tem na tua vida, Ele vai cumprir diariamente, a cada momento, a cada dia na tua face. Amém? Amém, louvado seja Deus, que Deus abençoe também a vida do pastor e que possa edificar a vida das pessoas que vão nos assistir em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Obrigado você que nos acompanhou até esse momento, que o Eterno venha te abençoar grandemente. Não esqueça, seja sal, seja luz,
do mundo, iluminando por onde você passar. Que o Eterno te guie, te guarde, te abençoe, a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até o próximo programa. Shalom.